do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 101. Resiste à tentação. 101. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago 1:12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar a isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade, que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. É impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante de mais uma lição que tem agora o título Resiste à Tentação. Mas é uma lição também, assim como as outras, de um cunho, uma grandeza extraordinária.
Vejamos. Desta feita, utilizando o título Resiste à Tentação, dado aqui por Emmanuel, ele utiliza a passagem de Tiago, que escreveu: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. É realmente muito interessante, porque ele fala que é bem-aventurado, ou seja, feliz. Se ele não entende ainda essa felicidade agora, será no futuro. Mas por que ele é bem-aventurado sofrendo a tentação? Olha, se ele está sofrendo a tentação, é porque ele está incomodando ainda as sombras. Porque ele está saindo das sombras e indo em direção à luz, não é mesmo? Vamos ver aqui o que Emmanuel nos ensina. Emmanuel diz que enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar a isenção de ásperos conflitos interiores. Então, em resumo, enquanto nós estivermos aqui navegando nessas bases inferiores, se nosso proceder ainda não é um proceder digno de luz, nós estaremos sempre juntos com esses conflitos ásperos da inferioridade. Nesta outra parte, diz assim: mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, vejam bem, Emmanuel fala de outra forma, dizendo que mormente na esfera carnal, na qual nós nos encontramos, toda vez que nós nos empreendemos na melhora da alma, ou seja, que nós estamos em busca da luz para sairmos da ignorância, devemos esperar a multiplicação das dificuldades, que naturalmente são dificuldades colocadas, impostas pelas trevas. Então, Emmanuel fala que para que nós tenhamos essa certeza de que o nosso esforço em sair da ignorância, ele é acompanhado também de alguns testes, ou diversos testes da sombra. Continua dizendo ele: contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Então, veja bem, se agora nós estamos despertando para a claridade, para a luz, nós temos para trás milênios de sombra. E como nós temos milênios de sombra, tendo em vista a grande época que passamos na ignorância e na sombra, fica difícil nós sairmos dessa sombra de uma noite para o dia. Continua dizendo: antepondo-se-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos do mal. Então está antepondo-se. Essa aspiração que nós temos hoje, ela se antepõe aqui com séculos que nós gostávamos do mal. Nós achávamos bom fazer alguma coisa para outra no mal. Então, é o mal e o bem. Continua nesta outra parte dizendo que é por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Então, que nós estamos sempre sendo abençoados. Mais uma vez sendo abençoado, logo vem o quê? As sombras, para nos fazer as tentações. Continua dizendo também que, por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade, que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes
o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Então, muitas vezes nós estamos bem e acreditamos que estamos preparados para vencer essas batalhas contra esses dragões da humanidade, que estão conosco aqui, rondando as portas e tal. Todavia, quando menos nos espera, vêm as sugestões degradantes, que nos espreitam de novo. Então, é uma luta muito grande do bem e do mal, onde nós estamos no meio dele. Nesta outra parte, diz aqui, claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Então, ele faz uma colocação contundente de que o fato de nós irmos para a sepultura, ou seja, morrer, não nos exonera dos atritos. Ou seja, uma vez desencarnado, os problemas continuam. Não é porque desencarnamos que estaremos, não é, livres do mal. E ele fala assim, só a morte das imperfeições em nós é que vai fazer com que nos livremos dela. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Então, diz ele que hoje é muito importante que tenhamos tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos nesta realização. Nesta outra parte, diz assim, somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Olha, ficou muito claro, porque estaremos totalmente libertos quando nós atingirmos plena luz. Enquanto isso, nós estamos sujeitos a ficar nessa luta constante do bem com o mal. E continua dizendo que, estendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama, bem-aventurado aquele que sofre tentação. Porque realmente o apóstolo sabia de que esse tema, ele transcende, ele vai muito mais além. Nesta outra parte, diz assim, impossível por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de luta, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, veja bem qual é a sinalização que nós temos. Ele diz que é impossível, por agora, qualquer referência a um triunfo absoluto, ou seja, nós não vamos conseguir um triunfo nessa encarnação sobre a revelação aqui, porque absoluto não tem como. Nós estaremos ainda, diante desse estágio que encontramos, sempre buscando o positivo, sempre buscando a luz. Mas, nesse momento, ainda é impossível. Por quê? Porque nós estamos muito distantes dessa condição angelical. Então, por estarmos distantes, é porque por muito tempo ainda veremos que estaremos lutando contra o mal. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, a custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores, que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Olha que coisa interessante. Então, nós não somos ainda anjos, portanto, nós não teremos ainda o triunfo absoluto. Entretanto, bem-aventurados, ou seja, nós somos felizes e seremos muito mais
se nós sofrermos esse gênero de luta, se nós estivermos no embate. E controlando os impulsos do sentimento. Então, nós temos que controlar esse impulso do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, não é? E nós não podemos nos entregar inermes às sugestões inferiores, porque se nós nos entregarmos, eles vão nos converter em vivos instrumentos do mal. Chegamos ao fim, então, da lição, mas quero deixar aqui para você votos de que você realmente pegue essa lição, leia, estude ela mais de uma vez e faça dentro de você essa luta que você deverá tratar sempre com o mal. Se você quer a luz, lute por ela. Esta é a mensagem da semana, que espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.